Olá para todos, bem-vindos novamente à Casa do Natal. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Nosso último vídeo foi uns 6 meses atrás, lá pertinho do Natal, e tanta coisa que aconteceu, né? Tanta coisa que aconteceu. Estamos vivendo uma situação bem inusitada, a humanidade toda, né? Cada um vivendo de uma maneira, né? Situações mais tristes, outras situações de bastante reflexão, mas no geral acho que é uma situação de muita mudança, né? Um momento de muita mudança, assim, para todos nós, né? Para a gente repensar muito as nossas prioridades, repensar a questão da nossa família, do amor, do respeito, da compreensão, do companheirismo, né? De tudo aquilo que a gente às vezes deixa para lá na correria, né? A gente foi obrigada a parar um pouco e pensar. Parar para alguns, parar não para outros, né? Mas de qualquer maneira, o pensar foi necessário, assim, está sendo necessário rever muita coisa. Eu quis voltar agora, né, para conversar com vocês, para a gente continuar falando dessa data que a gente gosta tanto, porque eu acho que é uma data que vai sofrer mudança também, como tudo, né? Dificilmente a gente vai sair dessa situação igual, né? Vai ser um mundo diferente, mas não um mundo diferente, o mundo de fora, o mundo aqui dentro, né? E a partir do mundo daqui de dentro, o mundo de fora vai se mudar também. Então a gente vai reavaliar muita coisa, fazer muita coisa diferente, e eu acho que as tradições do Natal vai ser uma dessas coisas, assim, porque tudo aquilo que a gente já começou a conversar, né, sobre tradição, que a tradição une as pessoas, faz com que as pessoas... É interessante isso, né? Às vezes as pessoas acham que a família é uma coisa ultrapassada, né? Passar com a família, reunir a família. Não, a família não é. A gente está aprendendo nesse momento que todo mundo tem que ficar dentro da sua casa, com a sua família. Então é um momento de se entender com a sua família, de estar com a sua família, né? É lógico que a família é muito maior do que isso. E infelizmente a gente não consegue... estando cada um na sua casa, a gente não consegue entrar em contato com todo mundo, mas olha que fantástica a tecnologia. A gente consegue entrar em contato, mesmo não podendo entrar em contato direto, né? A gente consegue, através da tecnologia, né? Até nisso, né? A gente foi nesse momento, se a gente olhar por um lado, é uma bênção, né? Ter a tecnologia para poder passar por essa situação. Então, eu acho que a gente pode sempre estar lembrando disso, né? Que essas tradições, as histórias, né? Os contos, tudo que envolve o Natal tem muito disso, né? Como é uma tradição muito antiga e vem de uma história mais antiga ainda, uma história tão importante para a humanidade, é um momento assim que eu acredito que vai ser muito diferente e muito especial esse ano. Muito diferente, muito especial. Por isso que eu quero, assim, eu vou conversar hoje com vocês sobre os 3 Reis Magos. Resolvi, não sei, me veio a ideia de falar sobre eles, eu resolvi falar sobre eles. Mas eu quero ideias de vocês, tá bom? Se vocês quiserem dar alguma sugestão de coisas pra gente falar aqui, isso é legal. Eu vou ficar muito feliz. Que nem já me deram a dica para montar a árvore de Natal, tá lá no canal, vocês podem ver, eu fui fazendo, né? Passo a passo, cada vídeo eu explico, eu monto, vocês me acompanham a montagem inteira. Então é legal, assim, me darem umas dicas do que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá? Eu vou começar com os 3 Reis Magos, porque o que eu acho interessante, assim, os 3 Reis Magos, na verdade, não existe informação nenhuma sobre eles, nem historicamente, tá? E na Bíblia mesmo, né, no Evangelho, eles só aparecem em Mateus, que ele cita que magos no plural, ele não fala quantos, vieram do Oriente trazer presentes para o menino Jesus, né?
Jesus que acabava de nascer. E assim, o que na verdade se criou em relação aos Três Reis Magos é realmente uma tradição, é realmente um conto, é uma história muito bonita, que deu origem a muitos filmes, tá? Depois eu vou dar as dicas para vocês no final de alguns filmes que eles falam até em mais reis do que os três, né? E assim, o cinema acabou explorando bastante isso, em qualquer filme sobre a vida de Jesus eles aparecem, mas o que eu acho muito interessante para esse momento é assim, é o perceber que algo está mudando. Eu acho que é por isso que eles vieram assim, veio a ideia de falar dos três, né, em relação à tradição do Natal, que algo está mudando, e eles, a simbologia dos Três Reis Magos é essa, algo está mudando, eles perceberam isso, eles são retratados, porque é assim, mesmo no Evangelho parece que eles seguiram uma estrela que indicou, né, então quer dizer, você imagina que eles talvez fossem astrônomos, né, pessoas ligadas assim, na verdade às ciências, né, que na época era conhecida mais como uma coisa oculta, né, porque não havia tanta, a ciência não é a ciência como ela é hoje, né, então eram pessoas que estudavam os céus, estudavam tudo, e a estrela tem essa referência de que havia um símbolo no céu, uma estrela no céu que indicava uma mudança planetária, que foi o que aconteceu com o nascimento de Jesus. Então, o que eles simbolizam é assim, são os primeiros a reconhecerem que algo fenomenal aconteceu com a humanidade. Essa é a simbologia dos Três Reis Magos. Eles ganharam, lógico, depois toda uma história que fica tão bonitinho, né? Eu gosto. Que é o nome, eles ganharam nomes. Eles foram designados três porque foram três presentes que foram dados, que é mirra, incenso e ouro. Então eles foram designados três, que é o Gaspar, o Melchior e o Baltazar. Cada um deles veio de um país e eles foram designados como reis magos. Então, quer dizer, eles eram reis, né? Eles tinham, digamos, um posto elevado nos seus países, e eles também eram estudiosos, né? Estudiosos, astrônomos, físicos, enfim, né? E eles então tem toda a tradição, eles não chegam exatamente no dia do nascimento, que eles chegam depois, porque eles passam por Herodes, eles vão até Herodes, que é o rei da Judéia, achando que o nascimento tinha acontecido, né, que era um descendente do rei, mas não era um descendente do rei. Herodes não sabia, e depois Herodes fica com a perseguição, ele mata as crianças com menos de 2 anos por conta disso, porque ele acha que ele vai ser destronado, né? E tanto que quando eles visitam Jesus, na história que se criou, né, a respeito dos Três Reis Magos, depois que eles visitam Jesus, eles vão embora por um outro caminho. Herodes pede para eles voltarem para contar aonde nasceu, né, esse rei, e eles têm um sonho de que não é para eles fazerem isso, porque Herodes não quer saber, na verdade Herodes quer matar, então eles vão por outro caminho e não voltam até Herodes para contar que eles tinham encontrado, né, o rei nascido sobre aquela estrela que eles estavam seguindo. E é muito interessante, porque assim, na verdade, eles vêm do Oriente, é citado que eles vêm do Oriente, né? Então, o que é interessante é que assim, não foram as pessoas da região, não foram os romanos, não foram nada, foram pessoas de fora que souberam e perceberam o nascimento, né, desse ser maravilhoso que é Jesus. Então isso é muito interessante. E essa questão do dar, né? Então, quer dizer, além da questão que é com eles que nasce a tradição dos presentes de Natal, né? O dar o presente, tem a questão da reverência,
né? Porque quando você dá um presente, você está reverenciando a pessoa para quem você está dando. Por isso que é uma coisa tão especial, por isso que vem embrulhado e tudo. Então, na questão dos três reis magos, eles até essa forma como eles são apresentados e os três presentes significam também, né, a questão, um presente da espiritualidade, um presente da parte material, da parte física, quer dizer, cada um dos presentes reverencia um lado do Cristo também, né? Da sua luz, da sua espiritualidade, de toda, né, o ouro porque ele era um rei, a mirra porque estava ligada também à realeza, né? Então tem todo o incenso que está ligado à parte espiritual, então tem todo... É muito interessante porque é todo cheio de símbolos, isso que é legal da tradição, né? É tudo muito cheio de símbolos, mas são símbolos que é para fazer a gente pensar. Não adianta nada ter e só colocar lá eles no presépio e não pensar e não refletir um pouco sobre isso. Por isso que inclusive eles ganham a data deles, que é dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro, na verdade, é a Epifania, que é a aparição do rei Dionísio, que é um deus grego. E, é claro, né, quando a religião católica foi se formando, eles queriam um pouco abafar, queriam abafar as religiões chamadas pagãs, né, então a romana, a grega, a celta, enfim. E eles foram se apoderando de datas importantes. E uma dessas datas é essa da Epifania do deus Dionísio, que é dia 6 de janeiro. Então eles colocaram a chegada dos reis no dia 6 de janeiro. O que aconteceu? Os países de origem cristã, né, que se tornaram cristãos, na verdade, né, e que começaram todas essas tradições de Natal que a gente conhece, acabaram comemorando, não só o dia 25 é comemorado, mas lá também o dia 6 de janeiro é muito comemorado. Aqui no Brasil também, mas mais na parte do Nordeste. Estados, assim, cidades do Nordeste celebram o Dia de Reis com muita folia, muita alegria, que é típico do brasileiro. E isso é muito bacana, porque é a nossa herança portuguesa, tá? Porque para os portugueses, o dia 6 era o dia de trocar o presente, não é o do dia 25, é o dia 6. Então, a família se reunia para trocar presente no dia 6 de janeiro, e isso veio para cá, mas não tão... mas aqui acabou ficando com a data do dia 25, que é um pouco da tradição americana, né, de outros países. Mas muitos países celebram no dia 6, tem brincadeiras no dia 6, as crianças colocam botinhas para receber presentes no dia 6. Tem vários países, Espanha, Itália, Alemanha, Hungria e outros países. Cada um comemora o dia 6 de janeiro de uma maneira diferente. É uma data especial, tanto quanto o Natal, ela está muito ligada. E eles representam o fim da celebração do Natal, porque depois do dia 6 é que a gente começa a desmontar tudo, né? Mas eu, falando assim, né, da história deles e da tradição toda, eu acho que o que eu queria deixar aqui para vocês é isso, né? Eles representam aqueles que viram que uma mudança estava para acontecer antes que muitos vissem, né? Por mais que não há uma história, a gente realmente não sabe, né, o que existe sobre eles, essa citação em Mateus, tudo que foi criado, assim, para a gente refletir um pouco, né, a respeito deles, assim, a respeito do que eles representam na história do nascimento, né, eu acho que é isso, é a percepção de algo maior. Então, que assim, que a gente possa, né, como os reis, estarem conectados ao alto, porque é isso que eles estavam, né? Eles estudavam os céus, né? Eles estavam conectados com o alto. Acreditar naquilo que veio até eles e ir atrás, porque a gente não pode ficar sentado esperando que caia no nosso colo, tá? Que chegue alguém e fale assim, olha, é assim, assim, assado. Não. Eles receberam, a gente sempre recebe, todos os dias, muitas dádivas, entenderam e foram atrás, né?
perceberam que eles tinham que ir atrás e foram e encontraram, né? E isso eles foram agraciados. Essa é a minha reflexão para vocês hoje sobre os 3 Reis Magos. Vou deixar aqui no final do vídeo as dicas de filmes, tá? Eles são citados até em outros filmes, né? Não, eles têm filmes só sobre eles e eles são citados, assim. É muito legal alguns autores que colocam eles aparecendo na história de Jesus, mas anos depois e com outros personagens, assim, coadjuvando com outros personagens, né? Eles que foram os primeiros, né? Junto com os pastores, todos a testemunhar a chegada de Jesus ao nosso lindo planeta Terra. E é isso, gente. Adorei voltar a falar com vocês. Fazia muito tempo que eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiverem alguma coisa que acabou passando que eu não falei, falem. Se vocês souberem alguma coisa interessante sobre os 3 Reis Magos, desculpa, falem, tá? Porque é legal. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Eu tenho esses aqui que estão em seus respectivos transportes. Eu acho eles lindos, porque colocaram como se cada um fosse realmente... Aqui dá uma ideia que é um que veio da Índia, né? Uma região da Índia, porque ele está de elefante, esse está de camelo. Eu acredito que ele seja persa, assim, né? Uma região mais quente, oriental. E este de cavalo, né? Então, como se cada um viesse realmente de uma região do Oriente, assim. É muito legal, eu acho eles lindos, tá? Eles são da Santini, só para vocês saberem, tá? Da onde eles... Que a Santini sempre tem coisas lindas, lindas. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa sobre a história em si, por favor, né? Mandem. E aquilo que eu falei, se tiverem mais alguma coisa que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês querem comentar, falar, manda comentário. Manda comentário aqui, manda comentário lá no Instagram, no @casa_do_natal. Porque a gente pode trocar aí, né? Não só informações, mas também impressões sobre tudo isso que a gente está passando, né? Tá bom? Muito feliz de ver-vos novamente. Fiquem todos bem. Só saiam de casa no necessário, trabalhar ou ir no mercado, né? Necessário mesmo, assim, é uma coisa que realmente é imprescindível. E usem a máscara sempre que saírem, sempre. Álcool gel, carrega na bolsa, tá? Um álcool gel para passar. E se cuidem, tá? Fiquem todos bem, tá bom? Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.